Durante séculos, os sacerdotes entravam e saíam do templo. Os sacrifícios eram oferecidos com precisão e as escrituras continuavam sendo lidas em voz alta diante do povo. Mas algo estava errado, muito errado. Ninguém percebia, mas o céu estava mudo. Não havia mais profetas, nenhuma nova palavra, apenas silêncio. Um silêncio que durou tanto tempo que quase se confundiu com o normal. O que teria levado Deus, que tanto falava com seu povo, a parar completamente de falar? A resposta está entre os ecos de uma história esquecida, uma história real, que começa quando o céu decidiu se calar. Em toda a história bíblica, a presença da voz de Deus sempre foi um marco de direção, advertência e consolo. Desde o Éden, quando o Criador falava com Adão na viração do dia, até os dias dos profetas, essa comunicação direta era sinal de relacionamento. Mas o que acontece quando essa voz se cala? O silêncio de Deus não é apenas a ausência de som. É uma ausência que pesa, que inquieta e que denuncia. Quando Deus para de falar, o universo espiritual entra em estado de suspensão. E as consequências desse silêncio se manifestam tanto no mundo físico quanto na alma do povo. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, está escrito que viria um tempo em que haveria fome, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa fome revela o quanto o silêncio divino é um juízo em si mesmo. Há um momento na história de Israel em que esse silêncio se tornou realidade. Não foi algo repentino, mas consequência de uma longa trajetória de rejeição, desobediência e dureza de coração. A voz que outrora ressoava através de Moisés, Elias, Isaías e tantos outros, cessou de ser ouvida não porque Deus ficou mudo, mas porque os ouvidos espirituais foram se fechando, até que já não havia mais espaço para a palavra. O silêncio de Deus não foi um abandono arbitrário, mas o reflexo de um afastamento contínuo da parte do povo. Quando o sagrado se torna comum e o santo é desprezado, o céu silencia em resposta. É inquietante imaginar uma geração vivendo sem uma palavra fresca de Deus. Os sacerdotes continuavam suas funções, os rituais ainda aconteciam, mas tudo soava vazio. A religiosidade seguia seu curso, mas sem vida, sem direção, sem resposta. Isso nos ensina que a ausência da voz divina não significa necessariamente a ausência de atividade religiosa. Pelo contrário, muitas vezes o silêncio de Deus está camuflado em uma rotina espiritual cheia de movimentos, mas carente de presença. Quando a palavra se cala, o templo pode permanecer de pé, mas seu interior se torna sombrio. Esse silêncio, no entanto, não surge como uma surpresa. Ele é, muitas vezes, anunciado por meio de advertências. Profetas como Jeremias e Ezequiel alertaram que haveria um tempo em que o povo buscaria a Deus e não o encontraria. Não por causa da distância geográfica ou da escassez de líderes religiosos, mas porque Deus retiraria sua palavra como forma de julgamento. A ausência de profecia, de revelação e até mesmo de discernimento era o eco de uma geração que endureceu seu coração e tapou os ouvidos para o que o Senhor tinha a dizer. Quando a voz de Deus é rejeitada repetidas vezes, o silêncio se torna inevitável. Contemplar esse cenário nos leva a uma reflexão urgente sobre o valor que damos à palavra em nossos dias. Se hoje temos acesso à Bíblia, à pregação e à revelação, é porque o Senhor ainda fala. No entanto, se a nossa geração seguir os mesmos passos de insensibilidade e desprezo, o eco daquele silêncio antigo poderá se repetir. O que mais assusta não é quando Deus fala em juízo, mas quando Ele escolhe não falar mais. Esse silêncio é o mais profundo dos clamores, pois revela que algo foi quebrado e que somente o arrependimento sincero pode reabrir os céus. Antes que o silêncio tomasse conta do cenário espiritual de Israel, Deus falou uma última vez. Essa palavra final
veio por meio de Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro. Ele foi o último profeta a se levantar antes do longo período de silêncio que duraria cerca de 400 anos. Sua mensagem não foi branda nem diplomática. Foi direta, confrontadora e cheia de indignação divina. Malaquias expôs os pecados dos sacerdotes, denunciou a frieza do povo e chamou todos de volta à fidelidade. No capítulo 3, versículo 7, ele diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Essa foi a última tentativa divina de reconciliação antes de cessar sua voz. O teor da profecia de Malaquias revela uma nação cansada da aliança. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios defeituosos. Os casamentos eram tratados com desdém e a justiça era distorcida. O povo questionava a utilidade de servir a Deus, insinuando que os ímpios prosperavam mais do que os fiéis. O tom era de frustração e desencanto, como se Deus já não fosse digno de confiança. Diante disso, o profeta não trouxe promessas de restauração imediata, mas anunciou julgamento e convocou ao arrependimento. Ele apontou para um futuro dia do Senhor, que viria como fogo purificador. O destaque de sua mensagem é o anúncio de que alguém viria preparar o caminho do Senhor, uma profecia que apontava diretamente para João Batista. Ainda que o silêncio estivesse por vir, Deus deixou uma semente de esperança plantada. Ao mencionar o mensageiro que prepararia o caminho, o profeta encerrava sua missão olhando para o futuro. Isso mostra que, mesmo diante da rejeição do povo, Deus não desistiu da humanidade. O silêncio, portanto, não era abandono, mas pausa. Uma pausa necessária, cheia de propósito, que prepararia o cenário para a chegada do Messias. Essa última palavra antes do silêncio também serve como alerta para as gerações futuras. Ela mostra que Deus nunca se cala sem antes avisar. Sua misericórdia sempre precede o juízo. Quando a advertência é ignorada, o próximo passo é o silêncio. Mas esse silêncio ainda carrega o peso de um último apelo. A humanidade, ao virar as costas para o Senhor, não é surpreendida com um Deus irado e vingativo, mas com um Deus que falou repetidas vezes antes de calar. Isso revela o caráter justo e paciente do Eterno. Ao considerar a mensagem de Malaquias, somos levados a rever nossa postura diante das últimas palavras que temos recebido. Quantas vezes ignoramos alertas por acharmos que sempre haverá tempo para reagir? O profeta falou com clareza, mas seu eco só seria ouvido por corações sensíveis. O silêncio que veio depois não foi ausência de poder divino, mas uma resposta à ausência de arrependimento humano. Por isso, a última palavra profética não deve ser vista como fim, mas como um ponto de inflexão, um divisor de águas entre uma geração que rejeitou e outra que talvez escolheria ouvir. Ao observarmos o silêncio de Deus, que se instaurou entre Malaquias e João Batista, torna-se evidente que não se tratava apenas de um silêncio casual ou temporário, mas de uma consequência espiritual profunda. O afastamento divino foi provocado por um acúmulo de pecados, não apenas individuais, mas coletivos. A nação como um todo havia entrado em uma espiral de transgressão, e o peso desse pecado coletivo foi minando a comunhão entre o povo e seu Criador. Como relatado em Isaías capítulo 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O silêncio de Deus, nesse contexto, foi o sintoma mais alarmante de uma ruptura espiritual dramática. Esse afastamento não começou de um dia para o outro. Ele foi construído lentamente, geração após geração, por meio da idolatria, injustiça social, opressão dos pobres, desprezo pelos mandamentos e infidelidade nas alianças. Cada escolha errada, cada vez que a verdade foi trocada pela conveniência,
contribuía para a espessura de um muro invisível que se erguia entre o céu e a terra. A paciência de Deus é longa, mas não infinita. Ele enviou profetas, deu sinais, promoveu livramentos, mas quando a dureza do coração se tornava uma cultura e não mais um desvio pontual, o céu se fechava. O pecado coletivo é um fenômeno espiritual que vai além das ações individuais. Ele molda a mentalidade de uma geração, influencia estruturas sociais e até mesmo a forma como Deus se relaciona com um povo. Quando o pecado se institucionaliza, a palavra deixa de encontrar espaço. As lideranças religiosas deixam de ser voz profética e se tornam cúmplices do sistema. As cidades continuam movimentadas, os cultos são realizados, mas o Espírito já não habita ali. É nesse ponto que a palavra deixa de ser viva e se torna apenas letra, e Deus, em sua santidade, recua sua manifestação como forma de juízo silencioso. A ruptura espiritual causada por esse pecado acumulado gera uma insensibilidade que é difícil de reverter. O povo já não sente falta da presença, porque aprendeu a viver sem ela. O silêncio de Deus se torna o novo normal, e isso é o mais perigoso. Quando a ausência do sagrado deixa de causar estranhamento, o coração se acomoda. A consciência já não é mais tocada, os olhos já não choram, e o arrependimento se torna raro. O silêncio de Deus, nesse caso, é como uma febre que denuncia uma infecção profunda. É um sintoma de algo que precisa ser tratado com urgência. Esse cenário nos convida a refletir sobre o nosso próprio tempo. Será que temos cultivado pecados coletivos que impedem a manifestação da palavra em nossos dias? Será que a indiferença espiritual tem nos anestesiado ao ponto de não percebermos o silêncio do céu? Deus ainda fala, mas Ele não grita. Quando escolhemos não ouvir, podemos experimentar o mesmo distanciamento que afetou Israel. O silêncio de Deus continua sendo uma forma de falar, e talvez uma das mais contundentes. Desde o início da aliança entre Deus e Israel, a obediência era a base da comunhão. Quando o povo ouvia e obedecia, bênçãos fluíam naturalmente. Porém, ao longo do tempo, a escuta deu lugar à resistência, e os corações outrora sensíveis se tornaram empedernidos. O livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 10, revela esse estado com precisão. A quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que o ouvido deles está incircunciso, e não podem ouvir. A expressão ouvido incircunciso mostra não apenas uma incapacidade física, mas uma recusa espiritual voluntária. Eles já não suportavam a voz que antes os libertava. A rebelião não foi apenas moral, mas espiritual. As palavras de Deus passaram a incomodar, porque confrontavam um estilo de vida confortável e corrompido. O povo escolheu líderes que diziam o que eles queriam ouvir. E os profetas verdadeiros passaram a ser perseguidos, ridicularizados ou ignorados. Eles já não toleravam a verdade, como afirma o profeta Isaías no capítulo 30, versículo 10, onde o povo diz aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas agradáveis. A escolha por palavras doces, mesmo que falsas, foi o ponto de ruptura entre o céu e a terra. Ao resistirem constantemente à palavra, os israelitas entraram num ciclo de engano. O coração endurecido não apenas rejeita o que é verdadeiro, mas começa a acreditar no que é falso. O pecado deixa de ser visto como transgressão e passa a ser interpretado como liberdade. O distanciamento de Deus é justificado com argumentos religiosos, e a idolatria é mascarada como tradição cultural. Essa inversão de valores tornou-se comum entre eles, e a presença de Deus já não era mais sentida como antes. O povo andava em trevas, convencido de que ainda caminhava na luz. Essa rebelião teve consequências profundas não apenas espirituais, mas sociais e políticas.
O povo que fora chamado para ser luz entre as nações tornou-se alvo de vergonha. A proteção de Deus foi retirada, a terra foi invadida, o templo profanado. Eles perderam a identidade espiritual que os diferenciava das demais nações. E mesmo diante dessas tragédias, o arrependimento era superficial. O endurecimento foi tão severo que mesmo diante do sofrimento, a obstinação persistia. Isso mostra que o maior castigo de uma geração não é a guerra ou o cativeiro, mas a incapacidade de reconhecer sua própria queda. O silêncio de Deus, portanto, não veio sobre um povo inocente ou mal compreendido, mas sobre uma geração que preferiu a ilusão à verdade. Eles fecharam os ouvidos por tanto tempo que já não conseguiam mais ouvir, mesmo que quisessem. O coração endurecido é terreno árido, onde nem a chuva da misericórdia consegue penetrar. Quando Deus parou de falar, foi porque já não havia mais quem ouvisse. E esse silêncio não foi um ato impulsivo do céu, mas uma resposta dolorosa à resistência contínua da terra. Antes do silêncio se instalar definitivamente, Deus enviou homens e mulheres que carregavam em si a chama da revelação. Os profetas não eram apenas mensageiros, eram atalaias, despertadores de consciências adormecidas. Porém, em vez de serem honrados, foram desprezados. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, está escrito que o povo zombava dos mensageiros de Deus, desprezava suas palavras e mofava dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Esta rejeição sistemática não foi uma falha de comunicação, mas um reflexo de corações que não desejavam mais ouvir a verdade. A vida dos profetas era marcada por sofrimento, isolamento e oposição. Jeremias foi lançado em uma cisterna. Elias teve que fugir para sobreviver. Amós foi expulso do santuário e tantos outros enfrentaram resistências ferozes. Eles não vinham com discursos agradáveis, mas com verdades cortantes. O povo, já acostumado a ouvir o que queria, não tinha mais espaço para o confronto. Os profetas se tornaram figuras incômodas, lembranças vivas de uma santidade que havia sido deixada para trás. Suas vozes soavam como gritos no deserto da indiferença. Essa rejeição não parava nas palavras, ela alcançava as estruturas. Sacerdotes corruptos se uniam a reis idólatras para silenciar aqueles que falavam em nome de Deus. A verdade era banida dos altares e os profetas verdadeiros substituídos por adivinhos e bajuladores. A atmosfera espiritual do povo foi sendo contaminada por vozes humanas travestidas de voz divina. A distinção entre o que vinha de Deus e o que era invenção do coração humano tornava-se cada vez mais tênue. O profético foi desacreditado, não por falta de autenticidade, mas por excesso de falsificações. Diante desse cenário, a decisão de Deus de se calar não foi uma negação de sua natureza comunicativa, mas um ato de justiça. Quando ninguém mais respeita a voz do céu, o céu se cala. O silêncio torna-se a última profecia. Os profetas, ainda que rejeitados, cumpriram seu papel até o fim. Suas palavras permanecem como testemunho da paciência divina e da dureza humana. Eles não falavam por vaidade, nem buscavam aplausos. Eram homens movidos por um zelo que queimava mais forte que o medo. E mesmo diante do silêncio que se aproximava, continuavam clamando, mesmo que ninguém ouvisse. A rejeição dos profetas é um espelho para nossos dias. Quantas vezes desvalorizamos aqueles que falam com coragem, apenas porque suas palavras nos desconfortam? Quantas verdades ignoramos porque preferimos a suavidade de um discurso conveniente? Quando os profetas são rejeitados, a sociedade perde o termômetro espiritual. E quando isso acontece, o silêncio de Deus deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma realidade iminente.
A história mostra que onde a voz profética não é bem-vinda, o som do céu desaparece. Malaquias foi o ponto final de uma linhagem de homens levantados por Deus para falar ao coração de um povo rebelde. Seu ministério, embora breve, foi intenso e cirúrgico. Ele falou contra sacerdotes negligentes e contra ofertas vazias, contra a infidelidade conjugal e contra a hipocrisia da adoração. Malaquias não buscou palavras suaves, mas feriu o orgulho nacional com verdades duras. No capítulo 1, versículo 10, ele chega a dizer que seria melhor fechar as portas do templo do que continuar oferecendo sacrifícios indignos. Era um clamor para que o povo entendesse a gravidade do que estavam fazendo diante de Deus. O profeta também expôs uma crise que ia além da religião. Era uma crise de valores, de fé, de identidade. Os filhos desonravam os pais, os maridos traíam as esposas e os líderes espirituais viviam em função de interesses próprios. Havia um colapso moral generalizado e a religião, longe de corrigir esses desvios, havia se tornado cúmplice. Malaquias, então, convoca o povo ao arrependimento, ao temor verdadeiro, à conversão genuína. Mas sua voz, como tantas antes dele, caiu sobre ouvidos embotados. O povo ouvia, mas não escutava. Respondia, mas não obedecia. A mensagem de Malaquias tem um elemento escatológico importante. Ele fala do grande e terrível dia do Senhor e aponta para a vinda de Elias como prenúncio da restauração. Essa profecia seria cumprida séculos depois em João Batista, como esclarece o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Malaquias não apenas anunciou o juízo, mas também preparou o caminho para a redenção. Ele foi o último elo entre o Antigo e o Novo Testamento, a última tocha acesa antes de o céu se calar. Mas sua luz, embora brilhante, foi subestimada por uma geração entorpecida. É curioso como a história se repete. Deus envia sua última palavra antes do silêncio, e o povo a ignora. Não por falta de clareza, mas por falta de temor. A proximidade do juízo é tratada com desdém, como se nunca fosse acontecer. A paciência de Deus é confundida com indiferença. E quando o silêncio chega, todos se perguntam por quê. Malaquias foi uma resposta de Deus a essa dúvida antes mesmo que ela fosse feita. Ele expôs o coração do povo e ofereceu um caminho de volta, mas foi ignorado. Esse profeta que fecha o Antigo Testamento é mais do que uma figura histórica. Ele representa o último suspiro profético de um Deus que ainda insistia em falar, mesmo diante da surdez coletiva. Malaquias é a prova de que o céu nunca se cala sem antes tentar, por todos os meios, despertar a terra. E quando sua voz cessou, não foi porque ele não tinha mais o que dizer, mas porque já não havia quem quisesse escutar. O que aconteceu no intervalo entre Malaquias e João Batista foi mais do que uma lacuna cronológica. Foi uma era de silêncio angustiante. Durante aproximadamente 400 anos, o céu não enviou nenhum profeta reconhecido, nenhuma nova revelação, nenhuma palavra direta do Senhor ao seu povo. Nesse período, os israelitas continuaram com suas práticas religiosas, mas sem a voz viva de Deus ecoando entre eles. Esse silêncio prolongado não foi ausência de Deus no sentido absoluto, mas ausência de sua fala ativa, como ocorria nos tempos proféticos. O povo viveu à sombra da última palavra profética, aguardando o cumprimento do que Malaquias havia anunciado. Este período é conhecido pelos estudiosos como o tempo intertestamentário. Nele, Israel passou por profundas transformações políticas, culturais e espirituais. Vieram os persas, os gregos e, por fim, os romanos. Cada império deixou suas marcas, mas nenhuma dessas mudanças que afetaram o cotidiano do povo trouxe de volta a voz de Deus.
A religião tornou-se cada vez mais institucionalizada, marcada por debates teológicos entre fariseus, saduceus, essênios e outros grupos. Apesar do fervor religioso aparente, o contato com o divino parecia cada vez mais distante. O Salmo 74, versículo 9, expressa bem essa sensação. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem entre nós há alguém que saiba até quando. O silêncio de Deus durante esses séculos foi ao mesmo tempo um julgamento e uma preparação. Era como o prenúncio de algo grandioso, mas também a consequência de uma geração que havia rejeitado repetidamente a palavra. O céu estava em espera, mas não em omissão. Como uma mãe que se cala para que o filho reflita, Deus se retirou da fala direta para que o povo sentisse o peso de sua ausência. Ao longo dos séculos, cresceu entre os judeus a expectativa pela chegada do Messias, mas também se disseminaram interpretações distorcidas sobre como ele viria e o que faria. Mesmo sem profetas, Deus não deixou de agir. Durante esse tempo, surgiram movimentos como o dos Macabeus, que resistiram à helenização e mantiveram a chama da fé acesa. Houve também a preservação das Escrituras, a multiplicação das sinagogas e o aprofundamento do estudo da lei. O povo, ainda que envolto em silêncio profético, não foi totalmente desamparado. Deus estava preparando os caminhos, trabalhando nos bastidores da história para, no tempo certo, romper novamente o silêncio. E esse rompimento viria de forma surpreendente, não pelos altares tradicionais, mas por uma voz que clamaria no deserto. O intervalo entre Malaquias e João Batista nos ensina que o silêncio de Deus não é sinônimo de abandono. É possível que ele esteja preparando algo maior do que podemos compreender. Às vezes, é necessário o silêncio para que a palavra futura seja ouvida com mais profundidade. Aqueles 400 anos moldaram o cenário para a vinda do Salvador. Quando Deus voltou a falar, não foi com uma nova lista de regras, mas com uma presença viva. O silêncio se rompeu não com trovões do céu, mas com o grito de um homem simples, nascido de um casal idoso e justo que se tornaria a ponte entre os tempos. Durante os anos de silêncio profético, o templo em Jerusalém permaneceu como símbolo da fé judaica. Reconstruído após o cativeiro babilônico, ele era considerado o centro da adoração, o lugar onde os olhos e o coração do povo se voltavam para encontrar a presença de Deus. Contudo, o templo também passou por uma transição sutil, de casa de comunhão para espaço de formalismo. A adoração continuava, os rituais eram realizados, os sacrifícios oferecidos, mas a presença manifesta do Altíssimo já não era sentida como nos dias antigos. Em Jeremias, capítulo 7, versículo 4, o profeta já havia alertado contra a confiança enganosa no templo, quando dizia: "Não confieis em palavras falsas, dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este." O erro do povo foi acreditar que a existência do templo por si só garantiria a continuidade da bênção divina. Eles substituíram o relacionamento por um símbolo. A fé tornou-se mecânica, baseada em rituais e não em comunhão real. Quando a voz de Deus cessou, muitos continuaram a vida religiosa como se nada houvesse mudado. Essa desconexão entre o que era feito e o que era vivido revela como o sagrado pode ser esvaziado quando o coração não acompanha os atos. O templo estava cheio de ofertas, mas vazio de reverência. Os líderes religiosos da época, em grande parte, contribuíram para essa decadência espiritual. Os sacerdotes estavam mais preocupados com suas posições e interesses políticos do que com o zelo pela glória de Deus. A aliança, que deveria ser renovada a cada geração, foi sendo substituída por tradições humanas, regras e interpretações que sufocavam o espírito da lei.
O templo se tornava cada vez mais um símbolo nacional do que um local de transformação. A presença de Deus, antes tão real e temida, era agora um conceito abstrato. Mesmo assim, o templo continuava sendo palco de esperança para muitos. O povo simples, os pobres, os marginalizados, ainda buscavam ali um contato com o divino. Entre eles estavam figuras como Simeão e Ana, que aguardavam com fé a consolação de Israel. Esses corações silenciosos, escondidos em meio ao barulho da religiosidade, foram os que de fato mantiveram a fé viva. Eles não se iludiam com a pompa do templo, mas buscavam o Deus do templo. Foram essas pessoas que perceberam, quando ninguém mais via, os primeiros sinais de que o silêncio estava prestes a ser rompido. O templo, nesse contexto, foi tanto símbolo da glória passada quanto do vazio presente. Ele nos mostra que a estrutura pode permanecer, mesmo quando a essência se esvai. Quando Deus se cala, não é a aparência que denuncia, mas a ausência da presença. E isso é um alerta para os nossos dias. É possível frequentar templos, participar de liturgias, ofertar generosamente e ainda assim não ouvir mais a voz de Deus. A verdadeira adoração não depende de um local físico, mas de um coração quebrantado, pronto para ouvir e obedecer. Sem isso, até o mais sagrado dos lugares se torna apenas um edifício. Durante os séculos de silêncio, a religião em Israel continuou a funcionar com regularidade, mas algo essencial havia se perdido: a presença viva de Deus. A fé transformou-se em sistema, os mandamentos em tradição e os rituais em rotina vazia. A prática religiosa tornou-se mecânica, desprovida de fervor e significado profundo. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, o Senhor já havia denunciado esse comportamento. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa realidade se intensificou ao longo dos anos, até se tornar o retrato de uma religião sem alma. Os líderes religiosos, especialmente os fariseus e saduceus, dominaram os discursos espirituais da época. Os fariseus, zelosos pela lei, impuseram regras sobre regras, tornando o acesso a Deus algo exaustivo e elitizado. Já os saduceus, ligados à elite sacerdotal, preocupavam-se mais com política e poder do que com santidade. A espiritualidade foi aprisionada por um legalismo sufocante e o povo comum, em sua simplicidade, se via cada vez mais distante do sagrado. O resultado era uma religiosidade superficial, onde se falava muito sobre Deus, mas pouco se vivia com Ele. Essa desconexão entre rito e realidade espiritual gerou um povo frustrado e faminto. Eles cumpriam os preceitos, mas não encontravam transformação. Oravam, jejuavam, ofereciam sacrifícios, mas sentiam-se cada vez mais vazios. A ausência da presença tornava o culto um fardo e a fé uma obrigação. A religião que deveria libertar passou a oprimir. A palavra que deveria iluminar foi sendo usada como instrumento de acusação. O amor foi substituído pelo medo e a misericórdia deu lugar à condenação. Mesmo nesse ambiente árido, havia corações que ansiavam por algo mais. Gente simples, esquecida pelos mestres da lei, mas lembrada por Deus. Eram aqueles que, mesmo sem sinais visíveis, mantinham a esperança acesa. Muitos deles viviam nas margens, nas aldeias, longe dos centros religiosos, mas com o coração voltado para o alto. Deus, embora silencioso, observava atentamente esses que ainda o buscavam com sinceridade, e foi entre esses corações humildes que ele começou a preparar o cenário para falar novamente. A religião sem presença é uma armadilha sutil. Ela nos dá a sensação de que estamos perto de Deus, quando, na verdade, estamos apenas seguindo padrões humanos.
O silêncio de Deus, nesse caso, serve como um espelho que revela a diferença entre religiosidade e relacionamento. Onde não há mais espaço para arrependimento, humildade e busca sincera, a voz de Deus se cala. E quando a presença se vai, a estrutura pode até continuar de pé, mas a vida já escapou há muito tempo. Mesmo em meio ao silêncio de Deus, havia corações que continuavam esperando, orando e acreditando. Esse grupo, por vezes invisível aos olhos da maioria, era conhecido nas Escrituras como o remanescente fiel. Eram homens e mulheres que não se deixaram contaminar pelo formalismo vazio, nem se renderam à apatia espiritual. Enquanto muitos se acostumavam com a ausência da voz divina, eles ansiavam por ouvi-la novamente. Em Sofonias, capítulo 3, versículo 12, o Senhor diz: "E deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor." Esse versículo sintetiza a postura desses fiéis: humildade, pobreza de espírito e confiança. A existência do remanescente é uma das provas mais belas da misericórdia divina. Deus nunca fica sem testemunhas na terra. Em toda geração marcada pela corrupção ou pelo desvio, sempre há aqueles que se recusam a dobrar os joelhos ao sistema. No tempo do silêncio, eles não apenas sobreviveram espiritualmente, mantiveram viva a esperança messiânica. Eram os que, mesmo sem ouvir uma nova palavra, guardavam as antigas promessas. Eles liam os rolos das Escrituras, meditavam nas profecias e ensinavam seus filhos a não esquecerem o Deus de seus pais. Entre esses fiéis estavam figuras como Zacarias e Isabel, pais de João Batista, e Simeão e Ana, que aguardavam no templo a consolação de Israel. Esses nomes surgem nos evangelhos como os primeiros a reconhecer que algo novo estava prestes a acontecer. Eles não foram pegos de surpresa porque nunca desistiram de esperar. A esperança para eles não era otimismo ingênuo, mas fé fundamentada nas promessas. Mesmo quando tudo parecia indicar o contrário, eles sabiam que Deus não se esquece de sua aliança. O silêncio do céu não abafou o clamor da terra. Essa postura nos ensina que a fé verdadeira não depende apenas de manifestações visíveis. O remanescente aprendeu a confiar mesmo sem sinais, a obedecer mesmo sem recompensas imediatas e a esperar mesmo sem datas marcadas. Eles não exigiam uma nova revelação para continuar fiéis. Bastava-lhes a certeza de quem Deus era, e é exatamente esse tipo de fé que agrada ao Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito que, sem fé, é impossível agradar a Deus. O remanescente viveu essa verdade com coragem e simplicidade. Nos dias de hoje, essa mesma esperança precisa ser cultivada. Vivemos tempos em que muitos parecem ter se acostumado com uma espiritualidade superficial, mas ainda existem corações que queimam por algo autêntico. Ainda há remanescentes, talvez silenciosos, talvez esquecidos, que não se conformam com a ausência da presença. Esses serão os primeiros a perceber quando o céu decidir falar novamente. Pois quem aprende a ouvir no silêncio, reconhecerá a voz, mesmo que ela venha em sussurros. Depois de séculos sem uma palavra profética, o céu rompeu seu silêncio com a aparição de João Batista. Sua chegada não foi em palácios, nem no templo, mas no deserto. Era como se Deus estivesse sinalizando que a religiosidade institucional já não era o canal para a manifestação da sua voz. João surge como o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ele não apenas pregava, ele despertava. Suas palavras tinham peso, sua presença causava impacto, e seu chamado ao arrependimento ecoava com autoridade esquecida. João não era um homem comum.
Ele foi separado desde o ventre, viveu em consagração e foi cheio do Espírito Santo desde antes de nascer. Sua mensagem era simples e direta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não buscava agradar os religiosos nem ser aceito pelos poderosos. Sua vida era um protesto contra a hipocrisia e uma proclamação viva da verdade. Quando ele falava, multidões se deslocavam até o deserto para ouvi-lo. O povo, sedento de uma voz legítima, reconhecia em João algo diferente, algo divino. A missão de João Batista não era atrair glória para si, mas preparar o caminho para outro. Ele mesmo declarou: importa que ele cresça e que eu diminua, como está escrito em João capítulo 3, versículo 30. Sua humildade contrastava com a arrogância dos líderes religiosos da época. João sabia que era apenas a voz. A palavra verdadeira viria com o verbo. Mas mesmo sendo apenas a voz, ele foi capaz de abalar estruturas. Sua pregação foi o sopro que reacendeu o fogo da revelação divina na terra. A resposta das multidões à sua mensagem mostra que o silêncio de Deus havia deixado uma lacuna profunda no coração do povo. Eles ansiavam por algo real, algo que desse sentido às suas práticas e esperança às suas dores. João não oferecia promessas de prosperidade ou milagres espetaculares. Ele oferecia arrependimento, verdade e batismo como símbolo de um novo começo. E isso bastava. Sua voz, ainda que rude, trazia consolo, pois confirmava que Deus havia decidido falar novamente. João Batista foi mais do que um profeta. Foi o elo entre duas alianças. Com ele, o Velho Testamento se despede e o Novo se anuncia. Ele é a prova viva de que Deus pode usar os improváveis para realizar o inevitável. No meio de um sistema religioso endurecido, Deus levantou um homem do deserto para preparar o caminho do Salvador. Quando o céu rompe o silêncio, ele não faz barulho à toa. Ele fala por meio daqueles cujo coração está alinhado com o dele. E João era exatamente esse tipo de homem. Um coração inflamado pela presença, uma voz afinada com o céu. Após séculos de espera, a palavra de Deus não voltou apenas em forma de som, mas em forma de carne. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, declara com poder: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa afirmação muda toda a perspectiva da revelação divina. Deus não enviou mais um profeta. Ele veio pessoalmente. A voz que antes ecoava do céu, agora falava com sotaque humano. Jesus não apenas falava em nome de Deus, ele era a palavra encarnada. Cada gesto, cada olhar, cada ensino dele era a expressão viva do coração do Pai. Com Jesus, o silêncio foi desfeito de forma definitiva. A palavra ganhou corpo, cheiro, sangue. O mistério que por séculos foi sussurrado pelos profetas agora andava entre os homens. E, surpreendentemente, muitos ainda não reconheceram. Como profetizado em Isaías capítulo 53, versículo 2, não havia nele parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Verbo eterno veio de forma simples, e a maioria continuou surda. A presença se manifestou, mas os corações estavam acostumados com a ausência. Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Suas palavras tinham vida, cura, confronto e consolo. Ele falava com os pecadores, com os pobres, com os esquecidos, justamente aqueles que a religião havia deixado de lado. E ao fazer isso, ele expôs a falência de uma religiosidade sem presença. O silêncio que durou séculos agora era vencido por parábolas, sermões, milagres e amor encarnado. A palavra voltara, e voltara com poder para transformar tudo o que tocasse. O impacto da encarnação é mais profundo do que podemos expressar. Não era apenas Deus falando, era Deus vivendo entre nós.
Ele sentiu fome, sede, cansaço, dor. Ele chorou, sorriu, abraçou e confrontou. A palavra não veio só para ser ouvida, mas para ser experimentada. E isso mudou tudo. Deus não estava mais distante. Ele caminhava nas mesmas ruas, sentava nas mesmas mesas, partilhava da mesma humanidade. O que antes era apenas promessa, agora era presença tangível. Quando o Verbo se fez carne, o céu declarou que nunca mais ficaria em silêncio da mesma forma. A revelação máxima de Deus ao mundo é Jesus. Quem vê a Ele, vê o Pai. Quem ouve a sua voz, ouve o céu. A palavra que antes era mediada por profetas, agora é revelada plenamente no Filho. Ele é a resposta a cada clamor feito durante os anos de silêncio. Ele é a voz que nunca mais será calada. Mesmo que o mundo rejeite, o eco de sua presença continua a ressoar, convidando todos a ouvir, crer e viver. Com a chegada de Jesus, a palavra agora tinha rosto, voz e passos entre os homens. No entanto, a grande pergunta que pairava no ar era: quem estaria disposto a ouvir? Essa inquietação aparece diversas vezes nos ensinamentos de Cristo, especialmente quando ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, como registrado em Mateus, capítulo 13, versículo 9. Essa expressão não era apenas uma frase de efeito, mas um chamado à escuta espiritual. Muitos ouviam com os ouvidos naturais, mas poucos compreendiam com o coração. A nova geração, diante da palavra viva, precisava mais do que presença física, precisava discernimento e humildade. A mensagem de Jesus não era moldada para agradar os líderes religiosos ou atrair multidões com promessas fáceis. Suas palavras confrontavam sistemas, desmascaravam hipocrisias e exigiam arrependimento. Por isso, muitos rejeitaram o Verbo, mesmo tendo testemunhado milagres, sinais e maravilhas. Eles estavam tão presos às estruturas religiosas antigas que não conseguiam reconhecer a presença divina que caminhava entre eles. O silêncio anterior havia deixado marcas profundas, corações endurecidos e uma espiritualidade ritualista que sufocava a sensibilidade à voz de Deus. A nova geração diante de Jesus era composta por diferentes grupos: os religiosos resistentes, os pecadores famintos por graça, os discípulos inseguros e os indiferentes. Cada grupo reagia de maneira distinta à palavra encarnada. Havia os que se maravilhavam e se rendiam, como a mulher samaritana e o centurião romano. E havia os que tramavam em silêncio, buscando uma forma de calar aquela voz que os desestabilizava. Essa diversidade de reações mostra que a escuta verdadeira não depende apenas da exposição à verdade, mas da disposição interior de cada coração. Cristo, ao contar parábolas, também revelava essa tensão entre ouvir e compreender. A parábola do semeador, por exemplo, mostra que a semente, a palavra, é lançada, mas os solos, os corações, variam. Uns estão endurecidos, outros superficiais, outros sufocados por preocupações, e apenas alguns frutificam. Jesus falava abertamente, mas ao mesmo tempo escondia tesouros para serem descobertos apenas por aqueles que realmente buscavam. A nova geração diante dele não podia alegar ignorância, apenas cegueira voluntária ou fé sincera. Esse tempo nos faz refletir sobre a nossa própria geração. A palavra continua acessível, viva e presente. Mas quem realmente a ouve? Quantos escutam com atenção, com reverência, com desejo de transformação? Ainda ecoa a voz que clama: quem tem ouvidos, ouça. E essa escuta não é passiva, mas ativa, transformadora. Ouvir Jesus é deixar-se confrontar, renovar, guiar. O silêncio de Deus já foi rompido, mas a surdez humana ainda insiste em se manter.
A diferença está em quem decide abrir os ouvidos do coração. Vivemos em uma era marcada pelo excesso de informação e pela escassez de escuta. A palavra de Deus está mais acessível do que nunca, impressa, digital, falada, cantada, transmitida ao vivo. Mas essa abundância não tem garantido profundidade. Em meio a tantas vozes, a voz de Deus muitas vezes volta a ser ignorada. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus afirma: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei." A imagem é forte, a palavra está à porta, mas cabe ao ser humano abrir. O silêncio, novamente, pode não ser do céu, mas da recusa em escutar. Muitos se acostumaram com uma fé superficial, moldada por conveniência, motivação e conforto. A palavra é ouvida apenas quando confirma desejos pessoais, mas rejeitada quando confronta. Cultos se tornaram eventos, pregações viraram discursos, e a Bíblia passou a ser utilizada como ferramenta de confirmação, não como espada que penetra e divide alma e espírito. A surdez espiritual é ainda mais perigosa quando disfarçada de religiosidade. E, como nos dias de Jesus, há risco de estarmos tão envolvidos com o movimento da fé que não percebemos a ausência da presença. O grande desafio da nossa geração é discernir entre vozes humanas e a voz de Deus. Com tantos pregadores, tantos vídeos, tantos livros e conteúdos, é fácil confundir eloquência com unção. No entanto, o verdadeiro ouvir envolve relacionamento, intimidade e obediência. A palavra não busca apenas ser entendida, mas vivida. Não é suficiente ter acesso a ela, é necessário que ela tenha acesso a nós. Caso contrário, vivemos rodeados de revelações, mas vazios de transformação. Quando a voz de Deus é negligenciada repetidamente, o risco de um novo silêncio é real. Não porque Deus se cala arbitrariamente, mas porque o homem fecha seus ouvidos por escolha. A ausência de escuta verdadeira torna o ambiente espiritualmente árido. Igrejas podem estar cheias de atividades, mas espiritualmente silenciosas. Pessoas podem citar versículos, mas não experimentar sua vida. E é nesse ponto que a história começa a se repetir. O ciclo da surdez espiritual se reinicia, ameaçando afastar o povo novamente da presença real de Deus. A pergunta que devemos fazer é direta: estamos realmente ouvindo? Ou apenas ouvindo o que queremos? A palavra ainda é viva, mas exige resposta. Ela não força a entrada, bate à porta. E o perigo não está no silêncio divino inicial, mas na acomodação humana que o provoca. O maior ruído dos nossos dias pode ser exatamente esse: o barulho de uma geração que fala muito sobre Deus, mas ouve pouco dele. A palavra continua sendo semeada. Resta saber em que solo ela está caindo hoje. O maior temor que pode recair sobre uma geração não é a escassez de recursos ou de segurança, mas a ausência da voz de Deus. Quando o céu se cala, não é apenas o som que falta direção, vida, propósito. A história de Israel mostra que o silêncio divino sempre foi resposta a corações endurecidos. E hoje, o risco não está apenas em Deus parar de falar, mas em que não percebamos quando Ele o fizer. Em Ezequiel capítulo 7, versículo 26, está escrito: "Buscarão visão do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote e o conselho dos anciãos." É um cenário onde a busca por resposta não encontra eco. Viver sem a voz de Deus é como navegar sem bússola, construir sem alicerce, respirar sem ar. A palavra é o que sustenta, ilumina e renova. Sem ela, o povo se corrompe, como afirmado em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Onde não há visão, o povo perece. O silêncio divino, portanto, não é um detalhe teológico, é uma sentença existencial. Quando a voz de Deus é retirada, o caos não demora a se instalar. A história prova e a Bíblia confirma.
Toda vez que a voz de Deus foi ignorada, o juízo não tardou. O perigo atual é tratar a palavra com familiaridade excessiva, como algo comum, rotineiro, sem reverência. Quando deixamos de nos espantar com a presença de Deus, a ausência se torna inevitável. A superficialidade, o entretenimento disfarçado de adoração e o uso seletivo das Escrituras criam uma geração que se satisfaz com migalhas, quando poderia estar diante do banquete. E se essa geração não se atentar, poderá ouvir novamente o som do silêncio celestial, não como pausa, mas como afastamento. A boa notícia é que o silêncio de Deus nunca é definitivo para quem busca com sinceridade. A Bíblia nos ensina que mesmo depois de períodos de distanciamento, o Senhor sempre esteve disposto a restaurar a comunhão com quem se arrepende. Como está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A escuta celestial ainda é possível, mas exige rendição. O maior risco, portanto, não é Deus parar de falar, mas nós deixarmos de perceber sua ausência. O céu pode se silenciar outra vez, não por vingança, mas como reflexo da nossa própria surdez espiritual. Que não sejamos encontrados dormindo quando a voz do Senhor vier visitar novamente a terra. E que, se o silêncio já estiver ecoando, tenhamos humildade para clamar pelo retorno da palavra. Pois no fim, mais do que qualquer bênção, o que mais precisamos é voltar a ouvir a voz do nosso Deus. Quantas vezes você já sentiu que o céu estava em silêncio na sua vida? Escreva nos comentários como você percebe a voz de Deus nos dias de hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que mesmo no silêncio, Ele ainda está presente. E se esse tema tocou seu coração, inscreva-se. Aqui, cada palavra tem propósito.